Fala galerinha, sou Felipe Bruno e aqui no canal Futebol Maluquinho FC você acompanha os principais destaques do futebol nacional, internacional e sul-americano. Antes de falarmos da Série C do Campeonato Brasileiro, bom, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. Então bora lá, vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro, né? Mais uma rodada, a rodada de número 7 se encerrou nesta segunda-feira. E a classificação de momento é essa, lembrando que temos times com 7 jogos, né, todos os jogos, tem times com 6, tem times com 5, tem times com 4 jogos na competição, enfim. Bom, o que eu quero destacar aqui é a classificação líder agora, um novo líder, é o Botafogo da Paraíba, hein? Com 16 pontos em 6 jogos, são 5 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. O Volta Redonda é o segundo colocado com 16 pontos, o Atlético Clube é o terceiro colocado com 15, mesma pontuação da Ferroviária, que assim como o Botafogo da Paraíba estão invictos. São Bernardo é o quinto colocado com 14 pontos. O sexto colocado é o Tombense com 11, o sétimo colocado é o Figueirense com 10 e o Ipiranga do Rio Grande do Sul fecha o G4 com 9 pontos. O Londrina é o nono colocado com 9 e o Confiança é o décimo colocado com 8 pontos. A campanha aqui que eu queria destacar como muito positiva do Botafogo da Paraíba, né, que tem um jogo a menos, poderia hoje estar com 19 pontos, o Atlético Clube poderia estar com 18, o Tombense poderia estar com 14 pontos. Olha, o Ipiranga está entre os 8 primeiros, mesmo tendo feito apenas 4 jogos nessa Série C, hein? Com 9 pontos em 4 jogos, a equipe poderia ainda ter mais 9 pontos nesses 3 jogos que faltam, ou seja, a equipe poderia ter 18 pontos e ser uma das primeiras colocadas aí da Série C do Campeonato Brasileiro, e o Confiança também tem um jogo a menos, poderia estar com 11 pontos. Mas nesse início eu diria muito positivo aí do Botafogo da Paraíba, eu queria destacar esse início de Série C de forma muito positiva, do Volta Redonda, o Atlético Clube, apesar da última rodada ter perdido para o Botafogo da Paraíba, a Ferroviária que está invicta, faz um belíssimo trabalho, assim como o São Bernardo, o Tombense, o Figueirense vem de uma sequência ruim de resultados, mas está entre os 8 primeiros, né? O Ipiranga começou muito bem, apesar de no último jogo ter perdido para o São Bernardo fora de casa, mas em si a campanha do Ipiranga é muito positiva, né? Então, em si, essa é a primeira parte da Série C do Campeonato Brasileiro, né? Ainda está no começo, mas vale destacar que os 8 primeiros ao término da primeira fase se classificam para o quadrangular do acesso. 2 grupos com 4 times, os 2 primeiros de cada grupo sobem para a Série B do ano que vem. Antes de continuarmos a destacar a Série C do Campeonato Brasileiro, a classificação, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. Então bora lá falar da Série C, hein? O ABC é o 11º colocado com 8 pontos. O Náutico é o 12º com 7, o Remo é o 13º com 7, é a mesma pontuação do Ferroviário, que é o 14º colocado. A Aparecidense é a 15ª colocada com 5 pontos e o Caxias é o 16º colocado com 4 pontos. Na zona de rebaixamento nós temos o São José do Rio Grande do Sul, é o 17º colocado, o CSA de Alagoas é o 18º com 3, Sampaio Corrêa é o 19º com 2 e o Floresta é o lanterna com 0. Campanha terrível do Floresta, são 7 jogos, 7 derrotas, né? Início muito ruim na Série C mesmo. O que eu queria destacar aqui nessa segunda parte da tabela de classificação da Série C é que o Caxias só tem 3 jogos na competição. Uma vitória, um empate e uma derrota. E nesses 3 jogos o time tem 4 pontos e está fora da zona de rebaixamento. Esse é um ponto positivo aqui que eu queria destacar do Caxias. Lembrar também que os times gaúchos, né, os 3 times gaúchos, estão com jogos a menos, né? Tanto o Ipiranga do Rio Grande do Sul, como o São José do Rio Grande do Sul, como o Caxias, as 3 equipes têm ao menos 3 jogos a menos. No caso, o Caxias tem 4 jogos a menos. São José abre a zona de rebaixamento, tem 3 pontos em 4 jogos, ainda tem 3 a fazer. Agora, o que me chama a atenção negativamente é a campanha do CSA de Alagoas, do Sampaio Corrêa
e do Floresta. As 3 equipes ainda não venceram na competição e no caso o CSA de Alagoas e o Floresta já fizeram 7 partidas, uma campanha muito ruim nesse início e preocupante em termos de rebaixamento, eu diria. E o Sampaio Corrêa tem só 2 pontos, fez em 6 jogos, mas a campanha também não muda muito, é muito ruim. Aí eu queria destacar aqui, olha, a campanha do Caxias, né, que é uma campanha boa para quem fez só 3 jogos, né? O Náutico ali tem 7 pontos em 6 jogos, né? Tem um jogo a menos. O Ferroviário melhorou nos últimos jogos, tem 7 pontos em 6 jogos, assim como a Aparecidense tem 5 pontos em 6 jogos, né? Então tem muitas equipes com jogos a menos, mas o que eu queria destacar mesmo é a campanha aí do Floresta, que é uma campanha assustadora, né? 7 jogos e 7 derrotas, um início muito ruim mesmo. Destaque na rodada foi a vitória do Ferroviário, que venceu Londrina por 1-0. Nós tivemos a vitória do São Bernardo 1-0 para cima do Ipiranga. O São José ganhou do Náutico 2-0. O Botafogo da Paraíba assumiu a liderança após vencer o Atlético Clube por 3-1. Teve a vitória do ABC 1-0 para cima do Floresta. Essa é a Série C